Ok, muito obrigado. Então, se eu perguntasse ao senhor Marcos, quem disse essas coisas que ele acabou de dizer? Porque Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Qual foi o profeta que disse que nos dias de hoje, no Novo Testamento, não há mais profeta? Nenhum profeta disse isso. E Pedro disse que as Escrituras não é de particular interpretação. Não é de particular interpretação. É na tentativa de interpretar a Bíblia que a terra se encheu de igrejas, de religiões. E quando o senhor Marcos diz que qualquer pessoa pode ser um profeta, é nesse pensamento que a terra se encheu de falsos profetas. Há tantos falsos profetas nessas igrejas que as igrejas não comportam mais eles. Mas a pergunta persiste: qual foi o profeta mensageiro que disse que na nova aliança, no Novo Testamento, não há mais profeta? Eu disse na minha primeira fala que existe três tipos de profeta: profeta mensageiro, profeta de Efésios 4:11, que é um ministério, e dons de profecia. No Novo Testamento há esses três tipos de profeta. Mas eu vou fazer a pergunta ao senhor Marcos, porque ele está falando aí baseado na teologia. E Deus não fala a humanidade por meio da teologia. Deus fala a humanidade por meio dos seus servos, os profetas. Amós 3:7, Apocalipse 10:7 diz que Deus fala a humanidade por meio dos seus servos, os profetas. Teologia só serve para trazer confusão à terra, confusão aos homens. Mas a pergunta que eu faço ao senhor Marcos é: senhor Marcos, se o senhor acredita que Caco Felipe não é um verdadeiro profeta de Deus, então diga-me, quais são as evidências de um verdadeiro profeta? Muito bem, vocês ouviram aí a pergunta, ainda sobrou tempo para ele, vou estar parando aqui, beleza? Ainda sobrou tempo para ele. Pastor Marcos Quintanilha, o senhor entendeu a pergunta do apóstolo Deutamar Felipe? Do apóstolo Entendi. Deutamar? Perfeitamente. Entendi. Eu já vou estar aqui colocando o seu tempo. O senhor vai dispor de 5 minutos para fazer a sua resposta. Tudo bem? Tudo bem. Então, neste caso, tempo na tela para o pastor Marcos Quintanilha. O tempo é todo seu. Ok, olha só, eu não falei que não há profetas na nova aliança. Eu falei que não existe o profeta, o ofício profeta, alguém que seja diferente de outros, um super profeta, isso não existe. Antigamente, na antiga aliança, você tinha profetas, o Espírito Santo levantava pessoas específicas. Joel, Amós, Isaías. Então, você tinha pontualmente uma atuação do Espírito Santo levantando pessoas específicas, assim como ele levantava sacerdotes e assim como ele levantava reis. A nova aliança, ela começa a ficar... Na nova aliança, começa a ficar bem claro quando uma profecia de Joel, no capítulo 2, ele diz que nos últimos dias Deus haveria de derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então, se ele diz que haveria de derramar o espírito sobre toda a carne, é porque isso não tinha acontecido ainda. E isso acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando 120 pessoas estão reunidas e todas elas vão profetizar e vão falar em línguas, mostrando o que a Bíblia chama de últimos dias. Os últimos dias começam justamente com o derramar do Espírito em Atos 2. Né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ser um profeta. Não há mais aquele ofício, alguém ser reconhecido como se ele tivesse uma porção, um título honorário, alguém que se destacasse. Não. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne, tanto os sábios quanto não, qualquer pessoa que busca a Deus pode profetizar. O cuidado é com relação ao que a Bíblia fala, conforme eu coloquei que Pedro dos falsos profetas, e ele disse que haveria muitos falsos profetas. Uma característica de um falso profeta é que se uma pessoa é um profeta de Deus, ele nunca vai se dizer que ele é o profeta. Quando você vê alguém
chamando para si os atributos, dizendo que ele é o cara e os outros não são, ele está se identificando, na realidade, com o ex-Lúcifer. O ex-Lúcifer, ele vivia entre os querubins e ele achou um tempo que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele se encheu de orgulho. O ministério profético, ele não produz orgulho, ele produz humildade. Como Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a primeira característica de um falso profeta é o orgulho. É achar que é melhor do que os outros, é achar que ele é o portador da palavra, ele que tem a palavra, ele é o único e que os outros devem obediência a ele. Jesus deixa claro isso quando ele fala que virão em meu nome, se dizendo o Cristo, enganarão muitos. Agora, por que enganam muitas pessoas? Porque as pessoas não buscam a verdade na palavra de Deus. Né? É outra questão, não é o que o homem diz. Nós temos uma revelação que foi escrita durante quase 4.000 anos. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus revelada, escrita, que servia tanto para o passado quanto para o presente e servirá para o futuro, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Então, se eu não quero ser enganado, eu tenho que buscar na palavra de Deus subsídios para que eu conheça a verdade. Paulo, uma vez, foi pregar numa cidade e Lucas, que foi o escritor de Atos, ele disse que os crentes de Bereia eram nobres, porque tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras para saber se estava de acordo com o texto. É de Deus ou não? Você tem que analisar se aquilo que ele fala está em linha com a palavra de Deus. A regra de fé e prática do cristão não é o que o apóstolo, não é o que o profeta, não é o que o semideus, não é o que o pastor diz. A regra de fé e prática é a palavra de Deus, 66 livros, tanto do Antigo quanto do Novo, que é a palavra de Deus para nós. Então, nós temos que buscar na palavra de Deus a revelação de se a pessoa é profeta de Deus, vai estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Vocês ouviram aí o pastor Marcos Quintanilha, né? E agora, na continuação, nós vamos para a réplica. Apóstolo Deltamar, pastor Marcos Quintanilha satisfez os seus anseios com a sua resposta? Bem, isso você já balançou a cabeça dizendo que não. Então vamos ver qual é o foguete que vai ser agora disparado por parte do apóstolo Deltamar. Neste caso, eu já estou iniciando aqui o seu tempo, já estou organizando aqui o seu tempo, e eu vou dar 5 minutos para o apóstolo Deltamar. Já estou redefinindo o seu tempo aqui, apóstolo Deltamar. Estou configurando aqui 5 minutos para o senhor estar fazendo as suas considerações em relação à resposta do pastor Marcos Quintanilha. Neste caso, queridos ouvintes aqui do Arena Apologética, vamos ouvir agora o apóstolo fazer a sua réplica. Tempo na tela, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Eu perguntei ao senhor Marcos, qual foi o profeta que disse essas coisas que o senhor disse? Nenhum profeta diz isso. Isso são interpretações da teologia, senhor Marcos. Isso são as suas imaginações, seus pensamentos. São comparações de versículos. Eu pergunto, Pedro disse que não há mais profetas mensageiros? Jesus alguma vez disse que no Novo Testamento, na graça, não haveria profeta? Paulo disse que não haveria profeta? Onde é que está escrito isso? Qual profeta disse isso? Nenhum profeta disse isso. Homens hoje, por meio da teologia, que são interpretações da Bíblia, porque nós não podemos interpretar a palavra de Deus. Pedro disse, as escrituras não é de particular interpretação. Deus, ele é o seu próprio intérprete. E Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Para isto ter valor, deveria um profeta dizer que no Antigo Testamento tinha tal e tal tipo de profeta, e que no Novo Testamento tem tal e tal tipo de profeta. É a única pessoa habilitada para dizer isso. Quando o senhor Marcos vem para dizer que no Antigo Testamento havia 2 tipos de profeta, não é verdade. No Antigo Testamento havia Moisés, o profeta mensageiro.
aquele que Deus chamou e o comissionou e deu ele uma mensagem. E Moisés colocou a sua mensagem em 5 livros. Então, Moisés era o porta-voz de Deus. Havia o profeta menor, que era Arão. Arão era porta-voz de Moisés. E havia homens e mulheres que tinham dons de profecias. E eles davam as suas profecias por meio das visões e dos sonhos. Mas quando eles profetizavam, eles tinham que fazer isso diante do Urim-Tumim, que estava no peitoral de Arão. E se o Urim-Tumim não brilhasse, significava que aquele homem, aquela mulher, era um falso profeta e deveria ser morto apedrejado. Moisés, o profeta mensageiro. Arão, o profeta menor, a boca de Moisés. E homens e mulheres com dom de profecia. No Novo Testamento, a Paulo, o profeta mensageiro, aquele que Deus chamou, escolheu e o estabeleceu para ser o seu profeta, para pregar a mensagem aos gentios. Lá a caminho de Damasco, havia o Agabo, havia outros profetas lá, que eram profetas de Efésios 4:11, e havia homens e mulheres com dons de profecia, senhor Marcos. Mas vamos lá, eu perguntei para o senhor quais são as evidências de um verdadeiro profeta. Eu vou dizer, um verdadeiro profeta mensageiro, ele tem que ter 4 coisas. Primeiro, ele tem que dizer à humanidade quando foi que Deus o chamou, o dia, o mês e o ano que Deus o chamou. Ele tem que dizer à humanidade qual é a sua comissão, o que ele vai fazer sobre a terra. Um profeta não pode vir para recitar versículos da Bíblia, senhor Marcos. Nenhum profeta da Bíblia vem para repetir o que o outro já disse, porque um profeta vem com a nova mensagem que a humanidade não conhece. Terceiro, ele vai dizer à humanidade aonde a Bíblia fala sobre ele. E quarto, esse profeta mensageiro, ele tem que ter uma mensagem. 4 coisas: chamamento, comissão, aonde a Bíblia fala sobre ele, e ele tem que ter uma mensagem. Se você vê Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, Jesus disse que Isaías 61, versículo 1 e 2, tratava-se do seu ministério. É evidência de que Jesus estava mostrando na Bíblia, nas Escrituras, o seu ministério. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3. João Batista disse que Isaías 40, versículo 3, tratava-se do seu ministério. Atos 13, 47, Paulo mostra nas Escrituras que Isaías 49, versículo 6, tratava-se do seu ministério. E eles poderiam dizer, Paulo poderia dizer, estava eu a caminho de Damasco, quando Jesus Cristo me apareceu, me chamou, me comissionou para ir pregar aos gentios, e eu tenho uma mensagem. Eu venho a vós não com teologia, senhor Marcos, não com a teologia que eu aprendi junto com Gamaliel, não com as minhas interpretações, mas eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no seu tempo, ele mostrou aonde a Bíblia falava sobre ele. O profeta William Branham mostrou que Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, tratava-se do seu ministério. Zacarias 14, 7, tratava-se do seu ministério. Mateus 17, 11, tratava-se do seu ministério. Assim como Apocalipse 3, versículo 14 ao 22, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 24 ao 30, William Branham mostrou todas essas referências dizendo, estas profecias tratam-se do meu ministério. E hoje, o profeta Cacó Filipe, o único profeta de Deus hoje, pode mostrar que Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, trata-se do seu ministério. Cacó Filipe tem chamamento. Aos 24 de abril de 1993, o Senhor Jesus Cristo apareceu por meio de um anjo celestial. O chamou, o comissionou com a mensagem destinada a toda a terra. E ele tem uma mensagem que está em um livro com 145 capítulos, e este profeta também, senhor Marcos, pode dizer aonde a Bíblia fala sobre ele. Estas são as evidências de um verdadeiro profeta de Deus na terra. Ok, senhores, vocês ouviram aí a resposta, a réplica do nosso querido convidado, Deltamar, apóstolo Deltamar, pastor Marcos Quintanilha. Bem, gente, aqui no nosso chat do YouTube está acontecendo uma verdadeira cena de degladiação. Os caras estão degladiando-se, né? Uns concordando plenamente com o pastor Marcos Quintanilha, outros completamente discordando do pastor Marcos e a favor do apóstolo Deltamar. Bem, essa divergência a gente vai ver até onde ela vai parar aqui no Arena Apologética, o seu canal de debate do YouTube. Nesse momento eu já quero convidar o pastor Marcos Quintanilha para estar dando continuidade. Agora foi a réplica, não é isso, pastor Marcos? Então agora nós vamos para o terceiro bloco. Neste terceiro bloco, quem vai perguntar é o pastor Marcos Quintanilha. Neste terceiro bloco, o pastor Marcos Quintanilha perguntou no primeiro,
O apóstolo perguntou no segundo, e neste terceiro a pergunta fica por conta do pastor Marcos Quintanilha. Portanto, já vou estar aqui editando o tempo do pastor Marcos Quintanilha para estar fazendo a sua pergunta. Pastor Marcos, eu vou lhe dar um tempo de 2 minutos para o senhor estar fazendo a sua pergunta. Estou editando o seu tempo aqui. Hoje eu estou sozinho ao vivo, gente. Vocês sabem que as coisas ao vivo acontecem sem muita enrolação, não tem muito enfeite. Pastor Marcos Quintanilha, disponha nesse momento de 2 minutos para fazer a sua pergunta ao apóstolo Deutamar. O tempo é todo seu. Tempo na tela. Obrigado, irmão Elton. Olha só para mim colocar a minha pergunta, eu queria dizer o seguinte: o instrumento da verdade não é o que eu falo. O instrumento da verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Cada um deve falar de acordo com as Escrituras. E eu mostrei que o texto de Joel era uma profecia que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, onde Joel, falando da parte de Deus, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Outra questão também que eu levantei, e seria importante a gente tocar, é que o texto de Pedro, 2 Pedro 2:1, Pedro nos adverte que haveria falsos profetas, e o próprio Jesus falou que falsos cristos e enganariam a muitos, né? Então, essa advertência, ela serve para nós hoje em dia. A minha pergunta é o seguinte: qual é a prova bíblica, cabal, conclusiva, irrefutável, do que o senhor Caco Felipe é, de fato, um profeta do Antigo Testamento na Nova Aliança? Ou, de fato, um profeta verdadeiro? Eu queria que o senhor me desse provas bíblicas, textuais, né? Não argumentação filosófica, mas provas textuais de que, de fato, Caco Felipe é alguém que é um profeta verdadeiro de Deus. Mas, veja, eu não quero uma pergunta genérica. Eu queria que o senhor me mostrasse, à luz das Escrituras, que é a fonte de toda a verdade, que, de fato, Caco Felipe é um profeta e que nós temos que nos guiar pelo que ele diz aí. Amém? Essa é a minha pergunta. Muito bem, senhores aqui do YouTube. Vocês ouviram aí a pergunta. O apóstolo Deutamar, o senhor conseguiu entender a pergunta do pastor Marcos Quintanilha? Me responda com sim ou com não. Pronto, seu microfone está desligado, ligue o seu microfone, caso não tenha entendido a pergunta. Sim, eu entendi. Bacana, meu querido, muito bem. Então, nesse tempo, disponha de 5 minutos para fazer a sua resposta. Neste caso, tempo na tela para o apóstolo Deutamar está fazendo a sua resposta. O tempo é todo seu. Então, eu estou surpreso por um pastor dizer que no Novo Testamento não há profetas como no Antigo Testamento. Eu estou surpreso, não esperava isso. Também estou surpreso pelo seu Marcos tanto citar Mateus 24:24, e agora citou aí 2 Pedro 2 para falar dos falsos profetas, mas ele faz de conta que não existe Lucas 11:49. Ele faz de conta que não existe Mateus capítulo 23, versículo 34. Jesus não diz, eis que envio-vos dons de profecia. Jesus não diz, eis que envio-vos sacerdotes, pastores. Mas ele diz, eis que envio-vos profetas. E alguns matareis, outros apedrejareis, outros perseguireis, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Por que o seu Marcos não lembra-se desses textos também? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O compromisso de Deus com a humanidade é enviar profetas para a terra. Leia a sua Bíblia de Gênesis a Malaquias. Você não encontra lá nome de teólogos. Você não encontra lá nome de sacerdotes. Você não encontra lá nome de igrejas. Eu estou falando no sentido de guiar o povo. Você encontra lá profetas mensageiros. Adão, um profeta mensageiro. Enoque, um profeta mensageiro. Noé, um profeta mensageiro. Moisés, um profeta mensageiro. Diga-me, quando foi que Deus ficou na terra uma geração sem enviar profetas mensageiros? De Gênesis a Malaquias, Deus enviou profetas mensageiros. É o compromisso de Deus. E é dito em Oséias 12:14 que por meio de um profeta,
o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito, e por meio de um profeta, que é Josué, o povo foi preservado. Deus nunca deixou o seu povo na terra, senhor Marcos, sem um profeta. Assim como 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que o Senhor Deus enviava os profetas, e o profeta ia fazer o povo descer a Deus, a descer a Jeová, conhecer Jeová. Os profetas são enviados para fazer o povo conhecer a Jeová. Agora, Jesus Cristo prometeu enviar profetas, está aí na sua Bíblia, mas até agora o Senhor não falou nada sobre isso. E lá não diz sobre dons de profecias, fala de profetas. São 3 tipos de profetas, senhor Marcos. Mas vamos lá. Quando Jesus estava na terra, ele fez um milagre, a multiplicação dos pães e peixes, e sobraram 12 cestos cheios. O que significa? Significava que ele estava a tratar com as 12 tribos de Israel, um tempo para as 12 tribos de Israel. Depois Jesus faz novamente esse milagre, e sobra 7 cestos cheios. O que significa? Significa que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, havia reservado um tempo para tratar com as nações, após o seu ministério de profeta para os judeus. Agora, por meio do profeta Paulo, ele se direciona para as nações. E de acordo com Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, fala-se de 7 estrelas, que são 7 anjos. Estes 7 anjos são escrito cartas para esses 7 anjos, que são as 7 eras da igreja. E aí nós temos 7 grandes profetas que vieram: Paulo, Irineu, Martinho de Touro, Columba, o Lutero, John Wesley e William Branham, que são os pais das 7 eras da igreja. Agora, eu não vou entrar nisso, porque muitas pessoas que estão assistindo nem sabem do que se trata. Mas eu gostaria de dizer assim: o Senhor Jesus Cristo prometeu que ele caminharia entre as 7 eras da igreja, com esses 7 mensageiros de Apocalipse 3, de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E agora, em cada geração, Deus tem um profeta na terra. Vou perguntar assim: se no Antigo Testamento o Senhor Deus tratou por meio dos seus servos os profetas, se no Novo Testamento ele tratou por meio dos seus servos os profetas, eu pergunto: João Batista não era um profeta? Jesus de Nazaré não era um profeta? Pedro não era um profeta? O João que escreveu o Apocalipse também não era um profeta? Paulo também não era um profeta? E Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Eu não entendo como que alguém pode vir aqui para dizer que não há tal coisa como profeta. Mas quando eu pergunto quem disse isso, é um profeta quem tem que dizer qual é a vontade de Deus para um tempo. É um profeta que deve interpretar as escrituras. E eu disse a vocês, o profeta Caco Filipe tem as 4 principais evidências de um profeta mensageiro: chamamento, comissão, mensagem, e a Bíblia fala sobre ele, principalmente Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, 6 e Apocalipse 12, 14. Agora, senhor Marcos, eu gostaria de falar para o senhor, que o senhor falou sobre os crentes de Bereia. Nós não estamos na fé apostólica. Os crentes de Bereias, depois de ouvir Paulo, ia examinar a Bíblia, porque era a fé apostólica, e a fé apostólica tinha que ver para depois acreditar. Foi o que Tomé disse. Nós não estamos no tempo da fé apostólica, nós estamos no tempo da fé profética. Não precisamos ver para acreditar, de acordo com a mensagem da restituição dada ao profeta Caco Filipe. Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.